Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em estudo e oração, pedindo ao Mestre que nos abençoe, que nos ampare, que nos conceda as bênçãos necessárias para o desenvolvimento dos nossos estudos dessa noite. Rogamos ainda o amparo a todos aqueles nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos, Senhor, do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos doutrinários e evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1 e 5. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São ensinamentos de Jesus, promessa do Mestre, registradas pelo apóstolo Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. E agora nós temos aqui nas Instruções dos Espíritos, uma página atribuída ao Espírito de Verdade, ditada no ano de Paris, na cidade de Paris, no ano de 1860. Advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germirem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de nosso Pai. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não misturei o joio com a boa semente,
as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Julgada com essa página, nós temos a questão 1019 do Livro dos Espíritos, sinal a última questão do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Resposta: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a venham habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobrireis e não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, e assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra de regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semear. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bons deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Perdão. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós vimos, nós iniciaríamos os nossos comentários lembrando aqui no capítulo das bem-aventuranças a expressão de Emmanuel que diz o seguinte: bem-aventurados as palavras que consolam, as mãos que auxiliam, o remédio que cura, a esperança que fortalece
e nos torna felizes. E estudando este capítulo, que bem como a pergunta do Livro dos Espíritos, que nos foram apresentados nessa oportunidade, para que pudéssemos aqui juntos compreendermos mais uma vez a beleza da boa nova de Jesus, nós verificamos que nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as mensagens são assinadas por essa entidade superior que se autodenomina o Espírito da Verdade. E todas as mensagens são proferidas com o pronome na primeira pessoa, como se ele estivesse, é exatamente ele se manifestando num tom absolutamente superior para a humanidade, não apenas demonstrando a grandeza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também demonstrando de maneira clara a herança abençoada que as criaturas humanas receberiam na medida que forem ou que fossem afastando de si os fantasmas, os males originados pelo egoísmo e pelo orgulho, que infelizmente tem sido a causa predominante para a manutenção do nosso mundo na condição de um mundo ainda repleto de expiações, repleto de provas, repleto de sofrimentos, de desigualdades, repleto de dores. E quem é esse Espírito de verdade? Eu, durante muito tempo, pela forma que lia as mensagens maravilhosas recebidas na cidade de Paris e trazidas inicialmente por Allan Kardec no Livro dos Médiuns e posteriormente inserida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tende a crer que poderiam ser mensagens diretamente endereçadas por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, algum tempo atrás, estudando esse detalhe, estudando essa situação, porque afinal de contas, quem seria o médium que receberia, que fosse capaz de receber uma mensagem de Jesus, Ao mesmo tempo que tudo levava a crer que ele estaria sim, pela grandeza da mensagem, falando para as criaturas humanas, a gente fica a pensar, será que Jesus precisa de intermediários para poder falar para nós? Então fomos pesquisando, e nós encontramos inicialmente nos prolegômenos, nos textos introdutórios do livro dos Espíritos, vários espíritos assinando. Também durante algum tempo eu imaginava que o Espírito da Verdade pudesse ser uma coletividade de espíritos, falando em nome da verdade e se auto-intitulando como Espírito da Verdade. Então, já de imediato, quando estudamos a primeira página do Livro dos Espíritos, o texto introdutório do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ali existe a assinatura de diversas entidades superiores, diversos espíritos superiores, Espírito de São Luís, Espírito de Santo Agostinho, de Emmanuel, o Espírito Protetor, enfim, e muitos, Adolfo Bispo de Argel, Fênelon e tantos outros que nos legaram mensagens aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos ver que entre eles tem um Espírito que também assina aquela mensagem e que se denomina o Espírito da Verdade. Isso de alguma maneira, isso por si só afasta o fato de imaginarmos que ele seria coletividade, porque se fosse, ele teria assinado o Espírito da Verdade, representando a todas aquelas entidades superiores que falam em nome da verdade. E aí então poderia parecer assim, fortalecer na gente a ideia de que
todos nós, a ideia de que não, então, se é um espírito individualizado, como nos mostra aqui o livro dos Espíritos, então esse espírito poderia ser Jesus. Bom, diante disso, para avaliar essa situação, nós então temos que nos socorrer de outras obras da codificação que poderia nos auxiliar nessa compreensão, né? nesse entendimento. E vejam bem, nós vamos encontrar no livro Obras Póstumas, no capítulo A Minha Primeira Iniciação, e vamos ver ali que Kardec demonstra que essa situação, durante muito tempo, foi objeto de sua preocupação, né? De sua avaliação. E ali então ele começa a avaliar, começa a estudar, né? Já mesmo no capítulo de Obras Póstumas, as diversas comunicações que vinham dos diversos médiuns que estavam ali assinando aquelas comunicações, algumas em que claramente verificava se tratar de mistificações, e outras que de fato, pela grandeza, pelo conteúdo, pela superioridade das palavras e dos ensinamentos, estavam sim ligadas aos espíritos que as assinavam. E aí, no livro dos Médiuns, no capítulo 31, na dissertação de número 9, Kardec então trata dessa mensagem contida no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: vinde vós, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, etc. Ele então trata exatamente dessa mensagem e diz o seguinte, que essa dissertação foi trazida nesse capítulo do Cristo Consolador, inaugurando as instruções dos Espíritos, e de fato, não temos dúvida nenhuma que é uma das mais belas comunicações contidas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E o autor, que se denominava Espírito da Verdade, empregando sempre o pronome da primeira pessoa, como nós dissemos, né? A ele poderia sim ser atribuído feitos e virtudes que se relacionassem em tese à figura de Nosso Senhor. E diz mesmo Kardec nesse estudo do capítulo 31, no item 9, dessa dissertação, que ao final a entidade assinava Jesus de Nazaré. Mas aí então, o que Kardec fez? Vamos encontrar aqui no livro dos Médiuns um pequeno grifo em que nós destacamos essa situação relacionada ao escrúpulo e o respeito que o codificador teve quando verificou que a mensagem tão superior como essa estava assinada pelo nome, e segundo ele diz aqui, vocês verão, ele conseguia repetir. Vejam bem, aí tem aqui uma nota do próprio codificador. Essa comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir. Ou seja, ele não reproduziu no Evangelho o nome que assinava a mensagem. O respeito à figura máxima do nosso Senhor Jesus Cristo. Senão, sob todas as reservas, tão grande seria o insigne favor de sua autenticidade, porque dele se há muitas vezes abusado demais, dele, falando aí de Jesus, em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré, que assinava a mensagem. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se, mas se os espíritos verdadeiramente superiores não fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe a acreditar que o espírito, por excelência puro, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação
nos se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações, diz aqui o codificador, é que nós temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome. Então ele poupou o nome do Cristo de qualquer comunicação contida em todos os livros da codificação, inclusive nessa lição de ordem absolutamente superior. E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante às publicações desse gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do Espiritismo. E conclui aqui o codificador: como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes serem acolhidos nos ditados. Ou seja, quanto mais elevados são os espíritos, mais critério, mais desconfiança os espíritas têm que ter com relação à autoria da mensagem que a eles se atribui. E Kardec, como disse Camille Flammarion, durante os seus funerais, ele era o bom senso encarnado. E ele preferia 1000 vezes negar a autoria de uma comunicação a ter que aceitar uma mistificação. E ele diz isso durante todos os seus estudos, inclusive no livro dos Médiuns, quanto à necessidade que os espíritas possuem de ter que estudar para compreender o conteúdo de alto significado ou conteúdo comum de uma mensagem eventualmente recebida no centro espírita e atribuída a ela a autoria de um espírito superior. Há que se ter muito cuidado, muita cautela. E é essa cautela, esse escrúpulo e esse respeito que o codificador fala aqui no Livro dos Velhos. E conclui: fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas, os espíritos superiores, e considerar-se digno de com eles confabular como os que lhes são iguais. Na comunicação acima, ou seja, dessa, do item 5, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias. E aí termina o codificador dizendo: deixando que cada um julgue por si mesmo aquele de quem ela traz o nome e não a renegaria. Então, meus prezados irmãos, é uma informação que eu trago aqui para vocês, porque é tão bela essa mensagem que só poderia ser mesmo originária de um espírito muito superior. Agora, por outro lado, Jesus não precisa efetivamente de intermediários. Jesus é o governador do planeta e de uma grandeza tão superior que nós sequer temos condições de medir, que há bilhões e bilhões de anos ele forja, ele planeja e executa o surgimento do nosso mundo. Ou seja, ele já era um espírito da categoria de espíritos crísticos já há bilhões de anos durante a formação do nosso mundo. Então botar o Cristo, ainda que com uma mensagem de tamanha superioridade, em meio de irmãos que ainda estão muito, mas muito à sua retaguarda, embora superiores, embora representando as suas ideias, embora revivendo os seus ideais, alguns inclusive conviveram com eles como seus discípulos, que são autores de mensagens presentes aqui na codificação. Nós precisamos, em relação ao Cristo, termos a postura de humildade e compreensão de que Ele é o representante de Deus entre nós. E é a partir disso que nós começamos a compreender melhor esse capítulo 5 do 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador. E no momento em que nós compreendemos a grandeza desse ser, nós então passamos a compreender melhor sua missão. E no momento que nós compreendemos melhor sua missão,
meus irmãos, minhas irmãs, mais esperanças nós temos em nossos corações de que o nosso mundo não apenas está sob absoluto e rigoroso controle de um governador que representa com perfeição os desígnios do Criador aqui em nosso ordem. Mas nós também temos a certeza e a convicção de que Ele está a olhar por nós, Ele está cuidando de nós, Ele conhece os nossos sofrimentos, as nossas limitações, por mais íntimos que sejam. Ele sabe perfeitamente o que nós precisamos para podermos também ascender na escala evolutiva e chegar à condição de espíritos evoluídos. Portanto, nós não podemos ter dúvida dessa ascendência do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida do nosso mundo e sobre a vida do nosso planeta. E isso nos ajuda a compreender, inclusive, que os nossos sofrimentos, as nossas dores, os nossos pesares, os nossos ais, são todos vistos por Ele com um amor de tamanha magnitude que eles passam a desaparecer das nossas conjecturas quando nós compreendemos a ternura, a benevolência e a bondade desse irmão querido que Deus confiou para guiar as nossas vidas aqui na Terra. Portanto, não tenhamos dúvida do futuro excepcional que o nosso mundo vai ter, do futuro abençoado que o nosso planeta está fadado a alcançar. E também não tenhamos dúvida que nós seremos os construtores desse mundo, desse admirável mundo novo, a partir da vinda de Jesus aqui no nosso planeta, nos trazendo um código de conduta absolutamente iluminado que haverá de nos auxiliar nessa travessia que todos nós estamos buscando percorrer para a obtenção de uma condição evolutiva que nos permita contribuir com o próprio Cristo para a efetiva transformação do nosso planeta. Temos aqui, meus irmãos, uma oportunidade única, e especialmente nós espíritas. Nós espíritas, cada vez mais, temos que preocupar com a nossa transformação pessoal, com a nossa melhoria, com a abdicação de velhos e surrados defeitos que nós trazemos, que são todos frutos desses dois males terríveis que ainda alcançam os nossos corações em alguma medida, que são a vaidade e o orgulho, fonte de todas as mazelas morais que ainda estão presentes na nossa humanidade. E gostaria de concluir o nosso estudo da noite com uma página muito bela de Emmanuel, que se encontra aqui no livro Escrínio de Luz, que chama-se Anticristo Consolador. Prestem bem atenção, meus irmãos, nós que somos espíritas, quanto à importância de buscarmos a parte essencial da doutrina espírita, que é a parte em que ela se conecta com o evangelho de bênçãos, de luzes, de amor, de caridade, de solidariedade, de generosidade, que foi o que Jesus nos ensinou. Os fenômenos espíritas precisam ser estudados por nós, precisamos compreendê-los todos. A lei da reencarnação é fundamental para nós compreendermos as dificuldades e as dores da vida. Os fenômenos mediúnicos são sim necessários para que nós possamos auxiliar o nosso semelhante que esteja radicado nesse ponto da vida física ou no outro ponto do mundo espiritual, nas casas espíritas sérias, onde o trabalho da desobsessão busca auxiliar os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Mas não nos esqueçamos do ponto essencial. E o ponto essencial do Espiritismo é Jesus. E nós vamos ver o que Emmanuel fala, e com isso eu concluo a minha participação, quando ele eleva o Cristo à condição de essencialidade das nossas conjecturas e dos nossos pensamentos, na condição de espíritas cristãos. Nas consolações e tarefas do Espiritismo,
É necessário que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro. Então a doutrina espírita nos ensina a pensar, mas fundamentalmente ela nos ensina a amar o nosso semelhante. Então é o cérebro e o coração unidos num objetivo só de transformação do mundo, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. E aí ele começa a falar para nós, Emmanuel: provarás a sobrevivência da alma, além da morte, através de testemunhos insofismáveis da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço, se não auxiliares o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? O que adianta nós virmos para as salas espíritas, mostrarmos a realidade da vida após a morte, né? A realidade aí dos insofismável, né? da vitória da vida espiritual sobre a vida física, se nós não melhorarmos o nosso coração? Movimentarás equações filosóficas, anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação. Contudo, que adiantarão tua opinião, tuas verdades, se não ofereces ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior? Ou seja, nós vamos falar sobre filosofia e espiritismo, e a filosofia é um dos sustentáculos da doutrina espírita. Filosofia, ciência, religião. Nós vamos convencer às vezes multidões inteiras quanto a essas realidades, mas de que isso vai adiantar, meus irmãos, se nós não procurarmos dar exemplo de edificação das nossas vidas? Que tipo de arauto que nós seremos dentro das casas espíritas se nós não procurarmos empreender uma guerra constante contra as nossas más tendências, né? Aproveitarás a mediunidade, diminuindo ideias, distribuindo ideias novas e novas convicções entre os homens sedentos de esperança, por intermédio da argumentação irretorquível, ou seja, que não admite argumentação em contrário. No entanto, de que te servirá o interesse fortuito nas revelações graciosas, se não despertas a noção de responsabilidade naqueles que te observam e te ouvem? Realizarás as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos e em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento se te não dispões a ajudar o pedaço de chão em que nasceste, contribuindo de algum modo na construção de uma terra melhor? Ou seja, nós estamos olhando as estrelas e estragando a terra. Nós estamos falando em ir para Marte e não conservamos os mares. Nós estamos falando em outras vidas, fuçando outras galáxias, buscando outros mundos, outros domínios, e convivemos mal com o nosso vizinho de apartamento. E o que adianta tudo isso se a nossa vida é infeliz porque nós não conseguimos conviver dentro da nossa aldeia, dentro do nosso mundo, dentro da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade? Nós estamos falando em buscar outros horizontes além da nossa Via Láctea ou além do nosso sistema, se nós ainda não conseguimos atravessar a rua e ajudar alguém que precisa de um pão, de um remédio, de um abraço, de um respeito, né? Estamos construindo aí veículos extremamente evoluídos, mas ainda brigamos no trânsito porque alguém fechou a gente, porque alguém não quer dar espaço, porque alguém está mole, está lento na nossa frente. Ou seja, nós temos que cuidar fundamentalmente aqui da nossa vida, da nossa casa, do nosso mundo, da nossa vizinhança, daqueles parentes queridos que convivem com a gente, transformando os não tão queridos assim em amigos, acabando com as adversidades que muitas vezes são cultivadas a troco de nada, né? E concluindo, é por isso, concluindo aqui, Emmanuel, é por isso que quase sempre espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Não se entrelaçariam dois mundos diferentes
para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase inoperante. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Espíritos desencarnados e encarnados, todos nos achamos em degraus diferentes da escala evolutiva. E para nossa convicção, meus irmãos, para nossa avaliação e pensamento, sem Jesus estaríamos confinados à sombra de nós mesmos e sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, com todas as pompas de nossa fenomenologia convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos. Que Jesus nos abençoe. Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Conforme os irmãos puderam observar, hoje a gente está em uma disposição diferente, né, da mesa, dos bancos, que era a disposição já antiga, que essa casa funcionou durante muitos anos, e antes da pandemia, e que a gente retorna, meus irmãos, e é muito agradável, porque é como se a gente estivesse envolvido, né, pelas vibrações, a atenção de todos, estivéssemos um pouco mais próximos de todos os presentes, e isso, sem dúvida alguma, nos fortalece, nos inspira, para que a gente aqui cumpra esse papel tão abençoado de comentar um pouquinho do Evangelho e fazer um esforço aqui de sermos fiéis, né, de obedecermos aqui o que essas letras, esses livros abençoados nos trazem, nos ensinam. Pois bem, nós estamos vendo no estudo de hoje o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. E uma outra observação também preliminar, meus irmãos, que é muito interessante, é que com o passar do tempo a gente observa como que a espiritualidade amiga nos ajuda, nos intui na condução dos estudos, em que a gente, dando um pouquinho de boa vontade nossa, o alto faz muito mais do que a gente às vezes consegue perceber. Porque a programação nossa hoje, eu falaria primeiro e o Euler depois. Só que a ordem foi invertida numa questão que gera, hoje em dia, se vocês pesquisarem, quem é o Espírito de Verdade. Vocês vão ver que tem opiniões na internet onde a pessoa rapidamente conclui por ser Jesus, e outros que negam, às vezes até gerando polêmicas infundadas, e aí desnecessárias. Kardec falou, quem quiser. Isso. E a sabedoria de Kardec, como o bom senso, numa questão assim tão sutil e ao mesmo tempo. Vocês observam, meus irmãos, que o Espiritismo, graças a Deus, é livre de polêmicas. Tudo é claro. E aquilo que ainda não nos foi esclarecido é porque não chegou o tempo, não chegou a hora. A doutrina espírita tem um caráter progressivo. Kardec trouxe a base, o Chico ergueu, continuou a erguer o edifício que não está concluído. O que tem do edifício já é mais do que suficiente para a gente avançar muito moralmente, mas novas revelações, novos conhecimentos virão. Então, a gente observa aqui que a gente inicia por esclarecer a opinião do próprio codificador sobre o Espírito de Verdade. Está aí, né? E a gente deve até tomar nota, quem tiver com o Evangelho aí, coloca em Livro dos Médiuns, capítulo 31 e 39. É onde fica a opinião de Kardec, que embasa para a gente e nos dá segurança a respeito desse ponto. Pois bem, dando então agora sequência, esse capítulo, meus irmãos, inicia-se com a citação do Evangelho de Jesus, especificamente o Evangelho de Mateus, onde o Mestre assim fala: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração,
e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essas palavras do Cristo, elas têm uma força enorme para todos nós. Imagine Jesus, dentro da grandeza dele, virar para toda criatura humana, sem exceção, e falar assim para ela: vinde a mim, se você estiver aflito e sobrecarregado, que eu te alivio. Só que logo em seguida, para mostrar para a gente a sabedoria do Cristo, que ele prometiu o alívio, o consolo, a paz, ele coloca uma condição na sequência: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, obedeçam, sigam, se esforcem em compreender e seguir o meu Evangelho, a minha boa nova, as lições que eu trouxe, e aprendei comigo, observe meus exemplos, que sou brando e humilde, que achareis repouso para as vossas almas. Então, Jesus não prometia um alívio gratuito, e até mesmo sem fundamentos e vazio, como se fosse algo mágico e sobrenatural, mas um alívio que viria naturalmente do conhecimento e da prática do Evangelho que ele nos trouxe. E isso que o Cristo fala para a gente em breves palavras, mas que está cheio de sabedoria, e é o que de fato a gente observa. Ou seja, se nós nos esforçarmos em entender essas lições, aplicá-las em nossas vidas, mesmo que aos poucos, meus irmãos, mesmo que gradualmente, isso vai tendo um efeito transformador. Vai nos trazer cada vez mais paz, cada vez mais serenidade, cada vez mais equilíbrio e visão espiritual de tudo que está à nossa volta. É um processo que ocorre naturalmente, conforme o Cristo coloca para a gente. Na nossa mensagem também dessa noite, que é a primeira mensagem do Espírito de Verdade nesse capítulo, a gente tem o Espírito de Verdade nos dizendo, por exemplo, entre outras palavras, porque a mensagem, se a gente fosse comentar, o tempo não seria suficiente pela extensão e a riqueza de todo o conteúdo. Mas a gente destaca aqui o seguinte: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. A regra áurea continua válida para todos nós. O maior princípio que o Cristo nos deixou para os cristãos e para nós, espíritas cristãos, continua válido, vigente e deve ser seguido, em primeiro lugar, a lei de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Instruí-vos, este o segundo mandamento. Instruam-se. Se esforcem de maneira que aquele que já compreende um pouco mais, que teve a oportunidade de estudar, ou que possui alguma facilidade de expressão, de concatenar as ideias, alguma disponibilidade de tempo, instrua, ensine, divida as luzes, conforme nos fala a lei do Evangelho. Não pega a luz que você já possui e não a esconda, não coloque debaixo da mesa, mas coloque ela alto, de maneira a iluminar o máximo, a atingir o máximo, a trazer o maior benefício possível, mostrando para a gente a importância que tem, meus irmãos, as tarefas da divulgação, não somente no que diz respeito a esse trabalho singelo que a gente faz, mas a divulgação do dia a dia, nas nossas atitudes, com aqueles com quem a gente convive, nos menores circunstâncias de convívio, na família, no trabalho, na vizinhança, que a gente divulga a doutrina essencialmente pelas atitudes e, junto a elas, as palavras quando se fizerem oportunas. Às vezes surge ensejo da gente emitir uma opinião que ela seja vinculada às ideias que a gente abraça, e não uma opinião, às vezes, que todo mundo repete, a gente pega e repete também para não ter trabalho, né? O mundo não tem jeito, não. Aí a gente pega e fala, não tem mesmo, não. Aí a gente contraria tudo que a gente tem estudado e se esforçado em compreender. Continua o Espírito de Verdade. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram.
Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, nada acaba. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Vinculado, meus irmãos, com esse trecho do Evangelho, nós temos nada mais que a última pergunta do Livro dos Espíritos. E como a gente vai observando com o passar do tempo que tudo tem o seu lugar adequado, é muito interessante a gente refletir por que essa pergunta veio por último. Como se fosse a preparação de novas informações que viriam. Como se fosse após todo o esclarecimento trazido por Kardec na primeira obra espírita da codificação, que é o Livro dos Espíritos, ele deixasse a mensagem da esperança, do consolo, da fé, para que a gente então, não obstante todos os desequilíbrios, todos os sofrimentos que a gente observa, todas as condutas reprováveis, para que a gente não desacredite na lei do progresso, na melhoria coletiva e individual de quem quer que seja, porque é uma lei que nenhum de nós foge dela, mesmo que às vezes a gente seja levado a progredir por intermédio do sofrimento. Vejam só a pergunta e a resposta. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na terra? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que ali reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido dali o orgulho e o egoísmo. Então, conforme Kardec recebe aqui como resposta dos espíritos superiores, o reinado do bem existirá aqui quando a maioria dos espíritos que reencarnam na Terra tiverem tendência para o bem, tiverem mais qualidades e virtudes do que vícios e paixões. Mas como que isso vai acontecer? Aí ele vem aqui e abre informações que viriam posteriormente ser mais desenvolvidas. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita, ou seja, que já foi prevista, e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se verificará, e aqui ele começa a nos dar detalhes sobre essa transformação que o mundo passa. O que normalmente, meus irmãos, a gente escuta falar sobre o fim dos tempos e o apocalipse? Os vulcões vão explodir, né? Os mares vão inundar os continentes, ou seja, um fim do mundo físico, catástrofes naturais que fariam com que o mundo deixasse de existir enquanto habitação para os espíritos que aqui encarnam. E aí vem o Espiritismo e fala para a gente, não é isso não. O que vai deixar de existir é o mundo velho, a humanidade que o habita com os costumes, os modos, as maneiras de agir que até então eram predominantes. E isso é que vai se transformar e, portanto, a transformação vai ser profunda. E ele então nos explica. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. E aí a primeira dúvida que tem para a gente, né? Os espíritos maus vão ser excluídos. Será que Deus iria exterminar, fazer com que aquele espírito deixasse de existir? Será que um pai é capaz de fazer isso com o filho? Jamais, né? Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões difíceis, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento,
e, ao mesmo tempo, pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. Não percebeis, nessa exclusão de espíritos da terra transformada, a sublime alegoria do paraíso perdido? Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, pois, com zelo e coragem na grande obra, porque colhereis multiplicado, centuplicado, o que houver de semear. Então, meus irmãos, Kardec aqui inicia as informações sobre os detalhes de como que se daria essa transformação que sempre foi predita pela qual a humanidade vai passar. Espíritos endurecidos do mal, vinculados aos crimes, ou muito teimosos no que diz respeito ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, que têm atrapalhado o progresso do mundo, o progresso da coletividade, teriam as suas últimas chances de reencarnar na Terra. E se não aproveitassem essas oportunidades, o que aconteceria com eles? Seriam convidados a não mais reencarnarem aqui, porque comprometeriam o tempo de progresso que estamos nos avizinhando, que já está aí acontecendo. E iriam, portanto, meus irmãos, habitarem em outros mundos mais atrasados. A gente não aprende na doutrina e no Evangelho que há muitas moradas na casa de meu Pai, que muitas são as moradas, os mundos habitados, cada um num estágio diferente. Alguns, tal como a Terra já esteve, na idade das cavernas, nos primeiros passos da evolução humana, outros mais adiantados que nós, outros muitíssimos mais adiantados que nós, formando uma escala infinita de progresso e de avanço. É o que a espiritualidade ajuda nos fala. O próprio Kardec, meus irmãos, no ano de 1868, na última obra que ele deixou para a gente, que é o livro A Gênese, ele vai comentar assim conosco, também no último capítulo dessa obra. Vejam que interessante. É como se fosse um final de uma... Atualmente as séries estão em moda, né? Do Netflix, que a gente acompanha as temporadas. O último capítulo normalmente deixa aquele gostinho da próxima temporada que vai chegar, né? Para os próximos episódios que virão. Então Kardec, no último capítulo aqui da Gênese, intitulado Os Tempos São Chegados, vai falar assim com a gente. Dizem-lhe de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a recuperação da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, ou seja, para a pessoa materialista, por exemplo, elas não têm a menor importância. Aos seus olhos, não passam da expressão de uma crença pueril, sem fundamentos. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes um anúncio da subversão das leis da natureza, como se de repente se multiplicassem aí as catástrofes e o mundo físico deixasse de existir como a gente o conhece. Ambas as interpretações são igualmente errôneas, fala o codificador. A primeira, porque implica a negação da providência. A segunda, porque tais palavras não prenunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. E aí, nesse mesmo capítulo, meus irmãos, mais adiante, ele vai desenvolver esse argumento e também o que ele falou na última pergunta do Livro dos Espíritos, explicando assim para a gente, a geração nova. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica neste momento entre os que a habitam. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estuda um pouquinho lá de geografia na escola, tem emigração e imigração. Emigração é o processo de quê? De saída. Imigração é de chegada, né? Os brasileiros que estão indo morar no exterior são emigrantes do Brasil, estão saindo do nosso país. E, por exemplo, os venezuelanos que chegam ao Brasil são imigrantes no Brasil, né? Vale aí essa pequena recapitulação
observação do que a gente aprende, né? Então, está se observando uma grande saída, uma grande emigração. De quem? Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, a não ser assim, lhe causariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculos ao progresso. Vão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Ele vai trazer mais informações para a gente, vejam só. No dizer dos Espíritos, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração inteira. A atual desaparecerá gradualmente e a nova, que lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então já está acontecendo. E a gente tem algumas percepções. Não tem um grande sinal exterior, mas a gente consegue perceber. Nós vamos ver aqui. Tudo, pois, se processará exteriormente, como de costume, mas com uma única e capital diferença. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra não mais voltarão. E cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e tendencioso, propenso ao bem. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. Assim, os que esperavam ver a transformação por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão bastante decepcionados. Quem achou que o sol ia apagar, os mares invadir a terra, não vai acontecer isso. A época atual é de transição. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das ideias intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. E aí ele vai seguindo aqui, descrevendo para a gente. Então, meus irmãos, vejam como que as informações, com o passar do tempo, vão se tornando cada vez mais concretas para a gente a respeito. E dentro dessa linha de progressividade, de informações que se sucedem num todo coerente, mas que ampliam os detalhes, as informações, nós tivemos, algumas décadas depois da chegada da Gênese, o livro daquela que foi a mãe do Chico, Maria João de Deus, e que ditou por intermédio dele um livro intitulado Cartas de uma Nova. Vejam aqui o que ela vai contar também para a gente. Perguntamos os mestres que nos dirigem sobre os quadros dolorosos a que temos assistido. Com muita mágoa, em virtude das derradeiras lutas fratricidas que se têm desenrolado na superfície do planeta. Então, vocês imaginam, meus irmãos, ela ditou um livro aqui por volta aí da década de 30, 40, eu até procurei nessa edição minha aqui, não achei a data exata. Mas, enfim, o que a gente observou na primeira metade do século XX? Duas guerras mundiais que levaram a capacidade de destruição do homem a um patamar inimaginável, de alto aniquilamento. Então, ela, observando aquilo tudo com muita mágoa e preocupação, perguntou aos benfeitores espirituais como que se via e se interpretava tudo isso. E os nossos venerandos mentores sempre nos explicam que a Terra se acha em vias de conhecer um novo ciclo evolutivo. Explicam-nos, então, que esses movimentos objetivam não só o cumprimento exato das provações individuais e coletivas dos homens e dos povos, ou seja, muito do que ocorreu, meus irmãos, são resgates,
são colheitas de um passado secular muito infeliz de todos nós. Como também representam um trabalho de drenagem sobre as multidões humanas, selecionando as almas então encarnadas nesse mundo. Os nossos mestres nos falaram das grandes correntes migratórias que modificam as civilizações, asseverando que o mundo atual se encontra à beira desses movimentos inevitáveis. Soubemos assim que em tempos muito remotos, quando o planeta se encontrava em véspera de inaugurar nova posição progressiva, ocorreu o deslocamento das raças arianas que invadiram os territórios europeus. Então, ela até continua descrevendo, e aqui a gente vai concluir com o seguinte: Maria João de Deus trouxe essas informações e depois Emmanuel deu mais um passo adiante. No livro A Caminho da Luz, nós vamos ver Emmanuel descrevendo para a gente o seguinte: alguns milênios atrás, quando a Terra se preparava, a nossa humanidade terrestre se preparava para um salto evolutivo, nós, ao invés de expulsarmos daqui espíritos endurecidos do mal, nós estávamos aí nos primeiros passos da evolução e do progresso humano. E, ao invés de mandarmos imigrantes, nós recebemos imigrantes na Terra. Em 5 grupos distintos que formaram e se estabeleceram em povos da antiguidade, trazendo muitos progressos para a Terra, para o conhecimento que se tinha, e que também com isso adquiriram méritos e valores para poderem retornar ao seu planeta de origem. Esses povos, meus irmãos, constituíram aqui na Terra, em grande parte, o povo egípcio, o povo indiano, hindu, o povo hebreu, judeu, e os arianos. Aliás, são 4 povos, 4 raízes. Arianos esses que inicialmente povoaram as planícies do Irã, ali a Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates, e depois migraram, ocupando toda a Europa, dando origem aos mais diversos povos europeus, desde os eslavos, os escandinavos, aos celtas, os gauleses, os italianos, os romanos, etc. Quando eles vieram, trouxeram corações ainda endurecidos e traziam consigo muita saudade do planeta que deixaram. Daí surgiu o mito, a linguagem simbólica, o ponto simbólico do paraíso perdido, de Adão e Eva. Porque vocês imaginem, meus irmãos, se hoje, na atualidade da vida na Terra, a gente deixasse tudo que a gente tem aqui para ir reencarnar num planeta que tivesse na época das cavernas. Quanta saudade a gente sentiria do agasalho quentinho, de um chuveiro elétrico, de saneamento básico, de transporte, de comunicação rápida, da medicina moderna, do dentista que tira uma dor de dente rapidinho e resolve algum problema, e tantas outras coisas que a vida moderna tem. Então, um grupo de espíritos foi recebido por Jesus. O Cristo, então, alocou-os em diferentes regiões do mundo, onde habitavam já seres humanos aqui mais atrasados, e eles nos ajudaram a avançar. Muitos retornaram, mas nem todos, o que Emmanuel comenta conosco, mostrando que mesmo após alguns milênios, tem espíritos que ainda não acabaram de trabalhar o orgulho, a vaidade, o ciúme, o egoísmo no seu coração, e ainda se encontram aí entre nós. Então vejam que o Espiritismo dá para a gente uma noção de humanidade o quê? Universal. Nós somos um todo coletivo em evolução. E que, na morada em que nos encontramos, estamos na iminência de grandes avanços, de muitos progressos, de muita melhora. Não há razão para pessimismo, para desânimo, para vincularmos, às vezes, a nossa opinião ao senso comum de que não tem jeito mesmo, está tudo perdido, está tudo cada vez pior. Nada disso, meus irmãos. Se o sofrimento está intenso, tenho certeza de que quem está passando por sofrimentos intensos está também se transformando intensivamente. Está passando por um grande curso de aperfeiçoamento espiritual. O nosso país mesmo, vez ou outra a gente passa ondas de sofrimento aqui agora.
Nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E que será que o coração do mundo não seria um grande hospital das almas? Para nos curar e nos aprimorar de maneira ainda mais intensa do que se a gente tivesse um país aí onde tudo funciona direitinho, reguladinho, só que às vezes os corações estão um pouco frios, né? Estão desaquecidos. Vejam, portanto, que o Espiritismo amplia muito o nosso conhecimento, o nosso ponto de vista, nos dando essencialmente nessa lição e nessas mensagens uma grande mensagem de esperança, de fé e de confiança, não infundada, mas cheia de fundamentos para que a gente tenha certeza de que tudo há de melhorar e de progredir. Que Jesus nos ampare e nos ilumine a todos. Querido Mestre Jesus, estamos agradecendo a oportunidade de encontrarmos reunidos em nossa casa espiritual, recebendo e estudando esses ensinamentos que chegam até nós através do Consolador prometido, nos explicando a verdade, a justiça, o amor, fortalecendo em nós a fé, a esperança, nos mostrando que temos um futuro melhor pela frente, como espíritos imortais. É devido às enfermidades, às limitações que somos portadores, que pedimos que o Senhor aumente a nossa visão espiritual, a fim de trazermos na nossa mente e nosso coração esses ensinamentos, nos direcionando rumo à nossa evolução, ao nosso progresso. Permita-nos pedir que o Senhor abençoe todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos parentes, a todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios. E, em particular, nos pedimos, Senhor, pelo nosso irmão, amigo, companheiro de muitos anos, Ronaldo Elídio Navarro, que desencarnou no último fim de semana. Que a vossa misericórdia possa abençoá-lo, que aqueles que aqui conviveram com ele possam ajudá-lo a se desligar dos laços materiais, a fim de retornar à sua caminhada evolutiva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, em especial o nosso patrono